Turma, bom dia, como vocês estão? Vamos para a nossa atividade no livro. Hoje o nosso assunto é apenas de revisão no livro integrado, certo? Então, das páginas 57 até a 61, vamos iniciar com um texto, companhia, com o título do texto: O céu também é azul em outros planetas? Então vamos lá, acompanhando a leitura. Um dia bonito é um dia de céu azulzinho, certo? Bem isso. Se você estiver na Terra, em outros planetas, o céu pode ficar sempre nublado ou escuro durante o dia ou até avermelhado. Curioso, não acha? Imagine como seria interessante sentar para observar o céu em outros pontos do sistema solar. Apesar de enxergarmos a luz do Sol como branca, ela é na verdade composta por todas as cores que vemos no arco-íris. Aqui na Terra, vemos o céu azul porque a componente azul da luz solar é espalhada em todas as direções enquanto atravessa a nossa atmosfera, uma camada de gases que recobre o nosso planeta. A cor azul é mais espalhada do que as outras cores, porque tem um comprimento de onda aproximadamente do mesmo tamanho das moléculas que compõem os gases atmosféricos. Já no pôr do sol, vemos o céu avermelhado. Isso acontece porque, com o sol perto do horizonte, sua luz para nos alcançar precisa atravessar uma camada maior da atmosfera. Nesse percurso maior, a componente azul se espalha tanto que acaba não chegando aos nossos olhos. Sobra apenas a faixa do amarelo ao vermelho, que sofre menos dispersão. Conhecendo o texto. No primeiro quesito, qual é o assunto principal desse texto? Segundo, releia este trecho do texto. Apesar de enxergarmos a luz do sol como branca, ela é, na verdade, composta por todas as cores que vemos no arco-íris. Aqui na Terra, vemos o céu azul porque a componente azul da luz solar é espalhada em todas as direções enquanto atravessa nossa atmosfera, uma camada de gases que recobre o nosso planeta. Letra A. Nesse trecho, que expressão o pronome ela foi substituído? Letra B. Qual é a explicação do texto para o termo atmosfera? Terceiro, procure no dicionário o significado das palavras que você não conhece e registre no caderno. Vamos relembrar um pouco de gramática sobre assunto coletivos. Então vamos lá. O substantivo coletivo, ele indica uma coleção, um conjunto de elementos da mesma espécie. Então, exemplo: boiada, um conjunto de bois; constelação, um conjunto de estrelas; uma nuvem é uma grande quantidade de coisas em movimento, ou seja, nuvem de gafanhotos. Um álbum é uma coleção de retratos, de fotos. Arquipélago, uma coleção de ilhas. Bando de aves, né? Biblioteca de livros. Então vamos para o primeiro quesito. Você vai reescrever as frases e vai substituir a palavra destacada pelo seu coletivo. Letra A. Chegaram as ovelhas. Letra B. Os peixes fugiram da rede. Letra C. Os soldados marcham. Letra D. As estrelas brilham na imensidão do céu. Segundo, copie as frases substituindo o asterisco pelo substantivo coletivo da palavra em destaque. O de atores já foi definido. O meu primo é soldado do. Comprei um de mapas nacionais. Agora você vai ler com bastante atenção o texto número 2 e vai responder, certo? No primeiro quesito. É muito comum, principalmente nos meios de comunicação, ouvirmos a expressão planeta azul.
para se referir à Terra. E no texto, Marte é chamado de planeta vermelho. Segundo o texto, por que esses planetas são chamados assim? No segundo quesito, você vai identificar e vai copiar o trecho do texto em que o autor estabelece um diálogo direto com o leitor, como se ele estivesse conversando com quem lê. Terceiro, você vai marcar um X no que a palavra mais indica na frase a seguir. Então, no planeta vermelho, o céu é avermelhado durante o dia, mas o pôr do sol é azulado. Essa palavrinha quer dizer um contraste, uma oposição, uma condição, um tempo ou uma adição. No quarto quesito, conforme informações do texto, quais os planetas compõem o sistema solar? Escreva o nome em ordem alfabética. No quinto quesito, você vai pesquisar em livros, revistas científicas ou na internet a posição dos planetas de acordo com a proximidade do Sol e vai escrever nessa ordem. Vamos relembrar mais um assunto de gramática. Agora, os artigos definidos e os indefinidos. Lembrando, os artigos definidos são o, a, os e as, são usados para dar um sentido preciso ao substantivo. E os artigos indefinidos são uma, uns e umas, e eles são usados quando não há necessidade de especificar o substantivo. Então, vamos para o primeiro quesito. Você vai escolher no quadro o artigo indefinido que completa melhor cada frase. No segundo quesito, você vai completar corretamente as frases com um artigo definido ou indefinido. E no terceiro, você vai sublinhar o artigo e circular o substantivo a que ele se refere.